Olá, boa tarde para você morador de São Caetano do Sul. Começa nesta segunda-feira mais uma edição do seu SCS TV Meio-Dia. Aqui a notícia sempre ao vivo para você estar atualizado com tudo o que acontece em São Caetano. Vamos agora ao que é destaque aqui na cidade. Escorpiões voltam a atacar, desta vez no bairro Olímpico aqui em São Caetano. O Centro de Zoonoses já faz estudos para saber o porquê esses animais voltam novamente a invadir as casas no município. Emprego. Centros públicos de emprego têm mais de 40 vagas abertas, ou seja, estão disponíveis para você que está em busca de uma oportunidade de trabalho. Você vai saber para quê e como se inscrever para estas vagas nesta edição. E claro, os destaques do esporte você acompanha aqui com o Luan Siqueira, que vai estar ao vivo, contando pra gente tudo o que aconteceu e o que rolou no seu Campeonato Paulista neste fim de semana. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no seu SCS TV Meio-Dia. Seja muito bem-vindo, morador de São Caetano do Sul, nosso querido amigo. Vocês que estão aqui todos os dias com a gente, acompanhando e querendo saber o que é destaque na cidade, sabe que toda segunda-feira você tem as principais notícias do fim de semana e também o que irá acontecer no decorrer da semana. A gente já começa falando da previsão do tempo. Agora faz 20 graus aqui em São Caetano do Sul, tempo nublado aqui na cidade, hein? No momento não há previsão de mais chuva no fim do dia. Temperatura máxima é de 23 e a mínima é de 17. Ontem foi um tempo bom, né? Um domingo gostoso, mas aí no fim da noite, comecinho da madrugada, já começou a haver mudanças aí no tempo. Aí a segunda-feira, claro, não podia começar diferente. A segunda-feira já começou com chuva, com garoa e segue assim no decorrer da terça-feira também. Bom, você morador de São Caetano do Sul já começa a semana sempre muito bem atualizado com tudo o que acontece na cidade, né? E a gente abre o noticiário de hoje falando dos escorpiões. Há um tempo atrás, nós já havíamos falado no ano passado aqui na SCS TV de ataque desses animais na cidade, começaram a invadir casas. E dessa vez, o bairro escolhido por esses bichos é o bairro Olímpico. Pois é, os moradores estão desesperados, porque os escorpiões voltaram a invadir as casas, estão oferecendo ameaças às donas de casa, às crianças que brincam nos quintais. Ou seja, esses animais não dá para matar só com inseticida, não. Isso daí precisa ter um esquema de tratamento e de monitoramento do Centro de Zoonoses de São Caetano do Sul. Em contrapartida, o Centro de Zoonoses da cidade disse que já recolheu a amostra desses insetos. Temos uma foto aí? Põe uma foto aí do escorpião, que é esse escorpião meio amarelado, você está vendo aí? O Centro de Zoonoses de São Caetano diz que esses insetos, né, que são esses animais, esses escorpiões, eles são de áreas urbanas e por conta da mudança no clima, essas chuvas, o frio, ele começa a procurar as casas para poder se abrigar. Lugares mais quentes, lugares onde ele consegue se esconder em lugares escuros. Com isso oferece riscos. A Central de Zoonoses de São Caetano do Sul diz que ainda não tem um levantamento de quantos desses animais estão espalhados pelo bairro Olímpico e nem quantos foram recolhidos, porque eles não fazem a contabilização. Mas agora vem cá. Isso é uma falha, hein? Porque esses animais são venenosos. Precisa ter um esquema urgente de contabilização e também de controle. Para isso que o Centro de Zoonoses está aí. Então vamos monitorar, porque daqui a pouco pode começar a aparecer gente picada aí por escorpião e aí, né, não vai ter antídoto que aguente tanta gente picada por escorpião. Agora vamos falar de uma outra coisa boa aqui na cidade, tirando essa situação negativa, é que aqui no ABC, 2 pessoas foram sortudas e levaram prêmios de R$100 mil do sorteio da Nota Fiscal Paulista. Pois é, 2 mulheres foram premiadas nos sorteios mensais da Nota Paulista e levaram R$100 mil cada. É muita sorte, né? Uma moradora de Diadema e a outra moradora de São Bernardo do Campo. E teve também um sortudo na capital paulista, já é fora do ABC, levou o prêmio de R$1 milhão. Ou seja, Nota Fiscal Paulista está premiando muita gente aqui no ABC, viu? E olha, vem cá,
A gente também gostaria de ser premiado, né? Eu corri lá, fui olhar no meu cadastro lá, mas não ganhei nenhum real no sorteio. Mas ó, para se cadastrar é fácil. Tá aqui o site notafiscalpaulista.sp.gov.br. Vai lá, coloque seu CPF, se você ainda não é inscrito, se inscreva, coloque os seus dados, crie uma senha e muito boa sorte. Quem sabe nós vamos falar de você na próxima edição do jornal aqui, né? Vem cá, agora é a hora das redes sociais, vamos lá, tá aqui na tela, pisca... Facebook e Instagram. Hoje o Facebook tem uma coisa legal nossa aqui, vai ter transmissão, teve uma transmissão ao vivo hoje aí do bloco de esporte aqui do jornal, muito legal, o pessoal já pegou, já compartilhou, já curtiu, já interagiu, é a SCS TV nas redes sociais com você, morador de São Caetano do Sul e claro, você que não mora em São Caetano do Sul, mas gosta de assistir a nossa programação, é muito bem-vindo, então esteja com a gente aqui, sempre presente nas redes sociais. Tá aqui o nosso WhatsApp, põe na tela, 9, toca a musiquinha, aê, é o 988828809. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da denúncia, o WhatsApp da informação, o WhatsApp da interação, onde você participa e interage com a gente sempre aqui, ao vivo, no seu SCS TV, meio-dia. E agora é aquele momento descontraído, que a gente vai falar de esporte, eu vou conversar agora com meu amigo Luan, a gente vai sentar e trocar uma boa ideia de tudo o que aconteceu no Campeonato Paulista deste fim de semana e também vamos falar do nosso azulão, o Luan já está ali preparado, eu já vou indo para lá, vamos bater um papo agora do esporte. Hora do esporte, segunda-feira, Luan. Beleza, Marcelo? Bem-vindo. Muito obrigado. Como é que foi o feriado prolongado? Foi tudo certo, né? Curtiu bastante? Descansei bastante. Eu vi que você viajou, hein? Bombou nas redes sociais, viajou para algum lugar? Não, tava tranquilo em casa, sossegado, só descansando, né, Marcelo? Manteve o jogo. O jogo seguiu ou o jogo Segue parou? Segue o jogo tranquilo. Então tá bom, Luan, vem cá. Vamos seguir o jogo, que o pessoal de casa quer saber como foi o fim de semana do futebol. E o Palmeiras, hein? 3-0 com a Ponte Preta, não, nem mais um período, um terceiro tempo de 45 minutos, eu acho que o Palmeiras conseguiria virar esse jogo. O que aconteceu com o Verdão, Luan? Pois é, foi a grande surpresa do final de semana, né, Marcelo? Sem dúvida, jogando lá no estádio Moisés Lucarelli, a torcida da Ponte Preta lotou o estádio e realmente foi um massacre da Ponte Preta em cima do Palmeiras. Só no primeiro tempo a Macaca conseguiu abrir aí o placar de 3-0, surpreendendo não só os torcedores, como também jogadores, comissão técnica e todo mundo, né, que gosta de futebol, surpreendendo o Palmeiras. Até porque todos colocam aí o Palmeiras como o melhor time do Brasil, como o melhor elenco que tem hoje no futebol nacional e tomou de 3 da Ponte Preta em apenas um tempo, apenas em 45 minutos. No segundo tempo a Ponte Preta ainda teve outras chances, podia até ampliar esse placar, mas ficou mesmo nos 3-0. A Ponte Preta, que já tinha eliminado o Santos nas quartas de final, agora chega novamente para surpreender o Palmeiras, vence este primeiro jogo por 3-0 e aí vamos ver no outro final de semana, né? No próximo sábado, às 5 horas da tarde, as duas equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque. O Palmeiras aí precisa de um resultado de 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou então de 4 gols de diferença para passar diretamente para a grande final do Campeonato Paulista. Muito difícil, acho muito difícil o Palmeiras tirar essa vantagem que a Ponte Preta abriu, mas o Palmeiras é um timaço, né? A gente não pode desconfiar jamais desse time treinado pelo técnico Eduardo Batista. Não vem secar, não vem secar, começa a secar, acho muito difícil o Palmeiras passar, não vem com essa secagem toda, não, porque o seu Corinthians também ontem, você falou que deu um show ontem, foi bem contra o São Paulo, bateu 2-0 ali, ganhou, mas foi um show, eu achei que foi esse show todo, não, Luan, mas vamos falar do Corinthians, já como é que foi ontem, que o Corinthians jogou bem, né? Jogou. 2-0 contra o São Paulo, teve uma boa defesa, teve um bom ataque, a zaga tava boa, como é que foi, Luan, isso daí? Foi também uma outra surpresa, né? Eu acredito que as duas semifinais foi surpreendente para os dois lados, pelo Palmeiras e a Ponte que a gente já falou, e também por São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. A torcida do São Paulo também compareceu em grande peso lá no estádio do Morumbi, e todos esperavam um jogo duro, um jogo que o São Paulo poderia chegar à frente do Corinthians. O São Paulo tem um dos melhores ataques
do Campeonato Paulista, o Corinthians uma das melhores defesas do torneio estadual. Então seria legal esse confronto, né, do melhor ataque com a melhor defesa. Mas o Corinthians impôs muito bem o seu jogo, principalmente no primeiro tempo, conseguiu abrir 2-0 também na primeira etapa e aí no segundo tempo conseguiu levar o jogo morno, teve também outras oportunidades. O São Paulo chegou pouco ao gol do Castro, não jogou bem como estava vindo jogando, né? Aliás, o São Paulo vem de 2 resultados muito negativos. O primeiro foi pela Copa do Brasil, né? Uma derrota drástica diante do Cruzeiro, que também vai ser muito difícil ser revertido. E agora, neste primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, uma derrota em um clássico em casa para o Corinthians por 2-0. E aí, no próximo domingo, 4 horas da tarde, Arena Corinthians, o São Paulo é a mesma coisa, né? Só que tem um gol a menos para tirar em relação ao Palmeiras, né? O São Paulo precisa de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então ganhar de 3 gols ou mais para ir direto para a final do Campeonato Paulista. É sempre bom lembrar, o São Paulo não ganha o Campeonato Paulista desde 2005, então tem muito essa cobrança, principalmente da torcida, né? Deste Campeonato Paulista, que é o campeonato onde encontra os grandes clubes aqui de São Paulo, e agora está difícil também de vencer em 2017, chegar pelo menos à final de 2017, está muito bem encaminhado aí para Corinthians e Ponte Preta. Mas a gente tem que ir com calma também, né? Não vamos colocar todas as fichas em cima do Ceni, até porque ele está ali, está tentando arrumar a casa, tá indo bem, para quem estava lá, participava de jogo, fazia uma ótima defesa, agora tá aí tocando o time, né? Vamos ver como é que vai ser, se esse ano não for, pode ser que o ano que vem aconteça, e assim vai, não é? Vai dar tempo, né? O caso do Rogério Ceni acho que vai ser um caso até que não é muito comum aqui no Brasil, que é tempo para o técnico trabalhar. Sem dúvida, o Rogério Ceni não vai ser demitido se for eliminado agora, se for eliminado da Copa do Brasil, ele vai ter tempo para trabalhar e tenha paciência, não só da diretoria, como também da torcida. Né? Claro, com certeza. O destaque, então, no fim de semana ficou por esses dois no Nacional, o Corinthians e a Ponte Preta com o Palmeiras aí e o São Paulo, né? Sem dúvida. E o São Caetano, mesmo sendo derrotado também, né, Luan, pelo Taubaté, conseguiu se classificar. Foi um jogão também, né, Luan? O São Caetano já conseguiu a classificação já desde o meio de semana, né? O São Caetano fez uma bela Série A2 nessa primeira fase e aí venceu a Portuguesa no meio de semana e já garantiu com 2 rodadas de antecedência já a vaga para a semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. Enfrentou o Taubaté, como você bem disse, neste final de semana, lá no estádio do Burro da Central, né? Como é chamado carinhosamente o Taubaté, e perdeu por 3-2, foi um jogaço de bola. O Taubaté abriu 2-0, o São Caetano teve força, empatou o jogo em 2-2 e já no finalzinho de jogo o Taubaté conseguiu o terceiro gol, fez 3-2 no São Caetano, mas como eu disse, né, o São Caetano já classificado, está aí poupando já alguns jogadores para as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Falta apenas uma rodada, que vai ser neste final de semana. O São Caetano vai fechar sua participação aí na Penapolense. Um empate com a Penapolense já garante o São Caetano como o primeiro colocado da Série A2, ou seja, vai decidir em casa a semifinal e se passar para a final, conseguir o acesso para a elite do futebol paulista, também decide a grande final em casa no estádio Anacleto Campanella. Ainda no ABC, na Série A2 também tem o Água Santa que perdeu este final de semana, mas ainda está muito bem e precisa também apenas de um empate nessa última rodada para garantir a vaga na semifinal da Série A2, os dois clubes do ABC podendo passar em primeiro e segundo na Série A2 do Campeonato Paulista. E aí vai ser muito interessante, porque aí na Série A2 é o seguinte, o primeiro enfrenta o quarto e o segundo o terceiro. Se São Caetano e Água Santa passarem, os dois vão estar na Série A1 do Campeonato Paulista em 2018. A gente continua torcendo pelo nosso azulão, te veste a camisa azul aqui do nosso São Caetano, não é? Com certeza. E ainda no ABC, o Santo André levou por 1-1, empatou com o São Bento, né? Mas também conseguiu classificação, né, mano? Isso, mais uma notícia boa, né, para o futebol aqui do ABC. O Santo André, que brigou contra o rebaixamento na primeira fase do Campeonato Paulista, conseguiu a classificação para o Troféu do Interior e se deu bem. Né? O Troféu do Interior que foi em 6 clubes, dividido em 2 grupos de 3. O Santo André empatou esse final de semana com o São Bento em 1-1, garantiu a liderança do Grupo A com 5 pontos e aí se classificou para a grande final do campeonato do Troféu do Interior. Né? Vai enfrentar o Ituano, são 2 jogos, o primeiro jogo lá no estádio Novelli Júnior em Itu e o segundo jogo no estádio Bruno José Daniel, aqui não, né? Lá em Santo André, cidade vizinha aqui de São Caetano do Sul, pode vir aí um título, né, para consolar a torcida do Ramalhão. Vamos torcer. Agora, Luan, pra gente encerrar o esporte aqui, uma coisa que eu fico sempre chateado, eu acho ele um tremendo de um jogador, mas, gente, ele é muito
petulante. O Neymar, Luan, falou que não é obrigado a parabenizar o Santos e sonha com o Fla. Por que o Neymar é assim, Luan? Você que está assim, mergulhado no mundo do esporte. É o time que formou ele, Luan, sabe? Que jogou esse menino no alto aí, tá aí brilhando. Claro, tem o talento dele, mas por que Neymar é assim, Luan? Essa entrevista foi muito polêmica, né, neste final de semana. Foi uma entrevista até pelos canais Esporte Interativo, é bom a gente dar os créditos que o Neymar deu. E foi isso, né? O Santos completou na última sexta-feira 105 anos, né, de glórias, de títulos. E aí, entrevistado, o Neymar falou que não precisa mandar os parabéns. Vários ídolos do Santos mandaram, né, os parabéns. Diego, Pelé, Robinho, todos em redes sociais mandaram os parabéns, né, à equipe da Baixada Santista. E o Neymar não mandou. E aí, perguntado por que ele não mandou, ele mandou essa, né, que não se sente obrigado a parabenizar o Santos. E aí você já viu, né, a torcida santista pega no pé do Neymar, como você falou, craque de bola, um tremendo de um jogador, mas realmente eu acho que não precisava. Tudo vem dessa birra entre Santos e Neymar desde aquela negociação do Barcelona lá em 2013, que depois o Santos processou o Neymar e também o seu pai por desvios de dinheiro, enfim, coisas que ainda está na justiça, que até hoje não foi desmembrado, né, que até hoje não foi negociado, não saiu do papel. E aí tem essa rixa entre Santos e Neymar que vai perdurar ainda por muito tempo, eu acredito. A grande notícia é essa, né? Que o Neymar deu essa polêmica com o Santos e ainda falou que sonha em uma possível volta ao Brasil. Claro que vai demorar, o Neymar vai ficar muitos anos ainda na Europa, mas em uma possível volta no Brasil, o sonho dele é jogar no Flamengo, no Maracanã, em uma Libertadores. E aí, você já viu, aí pegou o torcedor santista, ficou pra lá de bravo, né, Marcelo? Poxa, e acima disso, eu só queria mandar um recado pro Neymar. Neymar, de verdade, Luan, acima de uma briga judicial com o Santos, você tem toda uma torcida santista que honra você e gosta de você. Isso é uma ingratidão não com o time, mas com toda uma nação santista. Eu acho que fica aí, eu acho você um ótimo profissional, mas você não pode ser ingrato nem arrogante com a torcida. Tá legal? É isso aí, Marcelo. Você volta segunda? Com certeza, segunda-feira estamos aqui com Vai atualizar o esporte aí? mais notícias do esporte. Semana que vem, então, tem voltas às semifinais do Campeonato Paulista na Série A1 e tem também o Santo André aí buscando esse título do Troféu do Interior. Então tá legal, e hoje a gente só esqueceu de avisar que nós estamos com uma transmissão ao vivo pelo Facebook da SSS TV. O pessoal tá aqui no estúdio, ali para aquela câmera a gente vai dar um tchau, olha lá, Luan, dá um tchau pro pessoal do Facebook e nós voltamos segunda-feira. Prazerzão, Marcelo. Grande abraço aí para todo mundo que acompanha o Jornal SSS TV Meio Dia e também a galera do Facebook. Obrigado, Luan. E agora vamos dar uma olhada como é que tá o trânsito aqui em São Caetano do Sul neste momento, hein? Muito bem, agora você vê imagens aí da Avenida Goiás, o trânsito flui normalmente, não tem problemas. Você tem agora imagens aqui da Guido Aliberti, imagens da nossa câmera lá embaixo. O trânsito flui normal, não tem também muita movimentação. O tráfego de veículos é intenso, mas ao mesmo tempo não tem trânsito que prejudique aí, que faça com que o motorista pare. Agora imagens aqui do alto, nossa câmera na sede da SSS TV, mostra aqui também trechos da Guido Aliberti. Aqui o trânsito sempre está tranquilo, nunca está carregado. O Waze está me dizendo aqui que Viaduto Independência e a Almirante Della Mare, sentido Avenida Goiás, aqui onde cruza com a Guido Aliberti, está bem carregada no sentido bairro. Muito bem, você teve imagens do trânsito aqui em São Caetano e agora uma notícia para você, trabalhador que está em busca de uma oportunidade. É isso mesmo. Vem cá. Hoje, mais de 40 vagas estão abertas nos centros públicos de emprego aqui do ABC e também aqui no Atende Fácil de São Caetano do Sul, que você já sabe muito bem onde fica, na Major Carlos Del Prete. Você leva lá os seus documentos para poder participar. São vagas operacionais na área de limpeza, na área de cozinha e também na área de segurança. Tem também no setor administrativo. Claro, também tem vagas abertas pelo programa Emprega São Paulo. Está aqui embaixo o site, é o empregasaopaulo.sp.gov.br. Entra lá, veja quais são as vagas, se candidate e muito boa sorte. Nesta época de crise, o bom mesmo é emprego, não é verdade?
Vem cá, agora 12h15, vamos lá para o clique do dia, coloca aí o clique do dia, olha aí, são os nossos guerreiros de São Caetano do Sul, os nossos brilhantes meninos aí do tiro de guerra, mais de 100 meninos aí, os nossos meninos, nossos guerreiros que ajudaram as famílias aí na enchente da semana retrasada aqui em São Caetano do Sul, foram homenageados no Palácio da Cerâmica, aqui na cidade, pelo prefeito e também pelo pessoal da Secretaria de Segurança, pelo ato nobre, o ato honesto, gentil, de terem ajudado as famílias, distribuindo alimentos, água, remédios e também ajuda até mesmo para fazer a limpeza das casas. Esses meninos estão dando um exemplo, mas um exemplo do que é vestir esta roupa verde e representaram as nossas Forças Armadas, o Exército. É São Caetano do Sul, sempre à frente com gente como vocês. Estou honrado por esses meninos fazerem isso daí. Nós aqui da SCS TV temos orgulho de vocês fazerem parte de São Caetano e de serem tão gentis e ao mesmo tempo por atos tão nobres como esse. E com esta bela foto desses meninos com um sorriso no rosto, é que nós encerramos mais esta edição do seu SCS TV Meio-Dia. Eu agradeço pela grande audiência de hoje. Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira. Fiquem com Deus e até lá, quando estaremos de volta amanhã com mais uma edição do seu SCS TV Meio-Dia. Tchau!